E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do podcast Carreiras, que é o projeto com a iniciativa de trazer aí os diversos profissionais que a Desktop tem atualmente. E o nosso convidado especial de hoje é o William Nietzsche, que atualmente é o superintendente de serviço ao cliente, com um vasto conhecimento aí em gestão de pessoas, E vai compartilhar conosco um pouquinho das vivências, experiências e trazer dicas pra gente sobre trilhar uma boa carreira profissional mesmo. Tudo bem, William? Seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui hoje. Obrigado pelo convite, obrigado a todo o time de CX pelo convite. É uma honra estar aqui, estou à disposição de vocês. Vamos começar o nosso bate-papo, então, falando um pouquinho sobre o início da sua jornada profissional. Como que você começou lá no mercado de trabalho? Legal. Então, eu sou um pouquinho mais velho que vocês e na minha infância a gente sempre admirava bastante essa questão do trabalho, Então, no interior de São Paulo, onde eu morava quando criança, a gente tinha a figura do guardinha civil. Era o cara que olhava carro e isso era regulamentado. Então, desde muito cedo, eu queria trabalhar, Então, eu comecei a trabalhar cedo, Inicialmente, nessa atividade, indo em Tatuí. Eu sou um de 7 irmãos, então, meus irmãos são mais velhos, trabalhavam no mercado, trabalhavam na feira e eu sempre tive contato com o trabalho, mesmo ainda não dentro de uma empresa, De forma formal, eu comecei a trabalhar mesmo com os meus 14 para 15 anos no comércio, Então eu trabalhava com vendas, meio período, e trabalhei com vendas no comércio até os meus 20, 21 anos. E aí aos 20, 21 anos, ao concluir o curso técnico em telecom, e aqui eu acho que tem uma primeira dica, você fala de dicas, eu entrei no mundo do telecom porque eu fiz uma escolha no momento que eu entrei no Senai de ir para o técnico em telecom. Eu tinha outras opções ali, Eu tinha mecânica, mecatrônica e telecom. E por acaso eu fiz o X em telecomunicações. E esse X definiu toda a minha carreira, Então, o quanto é importante a gente, naquele momento de definir o que você quer fazer, pensar bem, porque aquele X é definidor. Se eu tivesse feito o X em mecânica, toda a minha carreira teria andado por outro lado. Se eu tivesse feito X em mecatrônica, teria andado por outro lado. Então eu fiz o X em telecom, concluí o curso de telecom no Senai e aí entrei para o mercado de telecomunicações, inicialmente como estagiário, fazendo instalação de equipamento PABX, instalação de rede. Trabalhei como técnico durante 3 anos e aí em seguida fui para as grandes bigs, ainda como técnico, e aí começou o meu crescimento, Então tive uma primeira experiência instalando PABX, depois fui para a Embratel como técnico, saí da Embratel, aí entrei no grupo Vivo, aí a minha carreira começou a andar. Técnico, supervisor, coordenador, gerente. Fiquei como gerente na Vivo durante 5 anos. Saí da Vivo, fui para a TIM. Fiquei na TIM mais 2 anos também como gerente e agora estou na Desktop há 1 ano e meio. Mais ou menos isso. Muito bom, legal. E a gente viu que você iniciou como técnico em telecom. Isso. E diante dessa carreira, quais foram as suas outras áreas de estudo? Por onde que você passou na área de estudo? Eu fiz inicialmente o técnico em telecomunicações no Senai e foi muito por acaso, porque o Senai ficava na frente da minha casa, então uma oportunidade que se apresentou para mim. Eu queria fazer geografia, Aí o Senai estava na frente, fui fazer telecom. Entrei no mundo telecom, acabei entrando no mercado, aí fiz sistemas de informação, mais para a parte de software, tem um pouco de gestão também, e depois também fiz a parte de administração, mais recentemente. Então, o meu conteúdo acadêmico é telecom, um pouco de SI e administração. Muito bacana. Agora, olhando para dentro da Desktop, qual é a sua trajetória aqui dentro? Quando você começou aqui, qual foi a sua primeira função? Legal. Eu entro na Desktop, mas antes de entrar eu já estava observando, A Desktop, eu moro em Sorocaba e eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, pela TIM. Então a minha família em Sorocaba e eu trabalhando no Rio.
E eu comecei a observar a desktop crescendo, os movimentos que a desktop fez, de IPO, né? Comecei a estudar a estratégia da companhia, né? Os valores, e comecei a seguir no LinkedIn, né? Começa a curtir as postagens do LinkedIn. Por acaso, o José Eduardo chegou até mim, né? Eu não me inscrevi em nenhum processo seletivo. Aí eu me lembro até hoje, foi no dia 28 de dezembro, assim, foi entre o Natal e o Ano Novo. O José Eduardo me mandou uma mensagem no LinkedIn, consegue falar, falamos, me fez a proposta e eu aceitei quase que de imediato, porque eu já vinha observando a desktop aqui no interior de São Paulo e enxergava que era um bom projeto para mim me desenvolver também, né? Para mim explorar. Então, entrei na desktop como gerente sênior, esse foi o meu cargo, né? Mas eu digo que principalmente os primeiros 2 meses, a minha função foi de entender a operação, né? Então eu atuei muito mais como um analista nesses primeiros 2 meses, produzindo dados, entendendo como é que estavam os indicadores, construindo os indicadores, mergulhando na operação para construir uma base, e dessa base eu consegui definir para onde a gente ia, tá? Então acho que a minha primeira função não foi de gerente sênior, foi sim essa de fazer essa análise. A companhia ainda estava se organizando, então eu precisei realmente colocar a mão na massa para fazer o analytics. E uma vez que a gente construiu o mínimo, aí a gente começa a construir as ações sobre isso. Então eu entro como gerente sênior, faço esse trabalho de análise, e há pouco mais de 3 meses eu estou como superintendente de operações. Legal, muito bacana. E atuando agora na frente aí de gestão, como que é lidar com a gestão? Como que é ser gestor? Eu divido essa linha de que é gestionar em 2 etapas. Acho que tem uma etapa que é solitária, que é você realmente entender os sistemas, entender. Quando eu digo sistemas, não estou falando de TI, estou falando de como as áreas se correlacionam, né? Você ter isso muito bem claro, você entender como funciona esse negócio, para você poder construir o diagnóstico e as ações. É óbvio que muitas vezes isso é coletivo também, mas eu entendo que o gestor ele precisa produzir também esse diagnóstico e essas ações de uma forma até que meio solitária, fazendo análise do todo, né? E uma vez que você produziu, entendeu o que acontece, produziu o diagnóstico e sabe o caminho que você tem que seguir, aí tem a parte coletiva, que é você comunicar e engajar a sua equipe, né? Então, para mim, gestão é isso. Você ter um entendimento do que você está fazendo, produzir diagnóstico sobre os problemas ou o que você precisa fazer para avançar, desenhar as ações e ter a capacidade de envolver a sua equipe, comunicar bem a sua equipe para que ela ande naquela direção, tá? Então, enxergo gestão dessa forma. Legal. E aí, pensando, né, nos obstáculos da gestão, principalmente também na proporção, né, o tamanho da equipe que você tem que gerir, quais abordagens, métodos, estratégias que você utiliza no dia a dia para coordenar tanta gente? Legal. Desculpa. Operações, hoje, na Desktop, a gente tem mais de 1000 colaboradores. Tá? É uma estrutura muito grande. Então, você tem que ter um time muito bem alinhado, tá? Você tem que ter lideranças muito bem alinhadas ao que você planejou, né, e definiu. E a principal ferramenta de governança para isso, né, uma vez que você tem um time, tem definido o que precisa ser feito, as ações, as metas, é construir um painel de indicadores que te entreguem, né? Eu falo bastante dentro da minha operação de gestão à vista, né? Quem trabalha comigo ouve bastante isso. Então, realmente acompanhar através dos KPIs como está o andamento da operação e construir os KPIs corretos, né? Ter um time muito forte, porque você não consegue alcançar todos, e você construir
as metas, os objetivos e traduzir isso num painel de indicadores que traduza isso para você de forma online e também te entregue um histórico de como está andando. Então, com essa ferramenta, né, de governança, com os indicadores e com a sua equipe, aí você consegue, de fato, ter o controle do que está acontecendo no dia a dia. Muito bom. E dentro dessas estratégias, que avanços que você tem observado nesse período? A gente apostou bastante em operações, né? Logo que eu entrei, eu me lembro de ter visitado vocês aqui e perguntado para vocês, né? E aí, como é que tá? Tá melhorando? E o feedback foi super positivo da área de CX, né? Nossa, realmente, o volume de reclamações, né? O volume de clientes reclamando do saque melhorou. Isso é fruto desse trabalho, de você entender os problemas, produzir o diagnóstico, desenhar as ações e engajar a equipe. Então a gente vê esse movimento acontecendo dentro de operações. Hoje a gente tem muito claro, todas as gerências de operações tem muito claro o que precisa ser feito, quais são os indicadores, quais são os objetivos. A gente vem evoluindo isso. Tá? Aí cabe, acho, uma menção aqui ao Ciro, que trouxe para nós também essa questão de colocar o cliente no centro dos indicadores. Tá? É algo que está sendo bastante importante para a gente continuar avançando, conectar a expectativa do cliente aos nossos KPIs. Então a gente vem avançando e traduzindo isso em resultados. O menor contato de rede no suporte, o menor volume de reclamações na Anatel. Tá? Então a gente tem vários indicadores que conversam com os nossos indicadores operacionais e mostram que a gente está avançando, que a gente está andando no caminho correto. Ainda tem muito a ser trilhado em operações, tem muito caminho pela frente, mas a gente está andando no caminho certo. Legal. Mais alguma pergunta? Não? Bom, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Obrigada por assistirem até aqui, juntamente com a presença do William. William, obrigada e até o próximo. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente.